Olá, minha querida turma do nono ano, no Colégio Presbiteriano Augusto Galvão. Tudo bem com vocês? Hoje, neste momento aqui, nós vamos ter uma aula de filosofia baseada no segundo capítulo do nosso módulo, que tem por título, as respostas de mito versus religião. Mito e religião. O módulo vem trazer aqui nas páginas 10 até a página 13, reflexões a respeito destas duas possibilidades de respostas. Agora sim, respostas por quê? É natural que, ao observarmos a grandiosidade do universo, os auto-reverses da natureza, do mundo, do espaço, todas as coisas que estão ao nosso derredor, é muito comum, ao atentarmos para tudo isso, nós pensarmos termos diversos tipos de pensamento, diversas conclusões também, mas principalmente muitas dúvidas. Eu não sei se vocês já chegaram, em especial vocês que são adolescentes, já chegaram a se questionar de onde nós viemos, de onde foi que surgiu tudo, o que é que nós somos, o que é que eu sou, não perguntando qual o meu nome, qual o seu nome, ou de quem você é filho. Eu quero saber quem você é e para onde nós vamos, para onde iremos. Perguntas como estas são perguntas que inquietam a humanidade desde quando a humanidade é humanidade, desde todo sempre, E no decorrer da própria história, aprove-se o surgimento de tanto o pensamento mitológico quanto o pensamento religioso, tentar trazer respostas para essas, bem como outras questões. Primeiro vamos falar do pensamento mitológico. O que é mito? Mito é tudo aquilo que é transcendental, de fato tem a ver com fábulas, com imaginário, mas o mito vem trazer personagens que são divinos em sua natureza e ao mesmo tempo alguns deles também têm na sua divindade a essência humana, ou animal, ou até a essência transcendental, natural. E estes mitos, independente de qual cultura nós estejamos pensando, estes mitos eles tentam, a história tenta explicar através destes mitos a origem do universo, a origem do cosmos, a origem do dínamos, a origem de todas as coisas. Quando nós pensamos em mito, nós nos lembramos de mitologia. A mitologia é justamente um estudo no que diz respeito aos mitos e às divindades míticas. As mitologias mais comuns, mais populares, mais famosas são as mitologias egípcia, a mitologia grega, a mitologia árabe, a mitologia romana e a mitologia chinesa. Aqui no nosso módulo, o módulo trata apenas da mitologia grega, pega apenas personagens da mitologia como exemplo, E eu vou estar mencionando aqui alguns deles, Todos esses personagens, eles têm um cunho de senhorio, de poderio sobre algum aspecto da natureza, ou da vida, ou do sentimento. Bem como estes personagens, eles se interrelacionam entre si. É comum você ouvir falar da divindade tal se relacionou com a divindade tal, e aí surgiu tal. Existem também histórias dentro destes mitos que não se tornaram clássicas, ou seja, não se tornaram universais, sobre a existência da sereia, por exemplo, como sendo filha da lua com o sol e abandonada depois nos mares, e como vingança ela tenta encantar todos aqueles que estiverem velejando, navegando, marinheiros, barqueiros e tal, para os dominar, os seduzir e depois matá-los. Enfim, as divindades, elas têm nexo com aquilo que excede
ao conhecimento humano. Aquilo até onde a gente consegue entender, se limitar. Então se foi criado que algum personagem ele é atribuído a um astro ou a uma força ou algum viés. Por exemplo, trouxe aqui vou trazer alguns exemplos específicos para tratar. Por exemplo, o Zeus é como que a divindade maior. O deus Hélio é aquele que é a própria figura do Sol. O Apolo é o deus das artes, da música, da harmonia, da dança, do erotismo também dentro desse aspecto. A Afrodite, todos sabem, isso é bem comum, a gente aprende isso desde criança. A Afrodite é a deusa do amor. A Selene é a deusa lua. Enfim, essas divindades, elas se relacionam desde o nascimento de seus respectivos conceitos com a humanidade para trazer paz no que diz respeito ao encontrar de respostas. Então, a resposta para o que vem depois da vida, você encontra com o Deus tal. Para onde iremos? A deusa tal o relacionamento mítico tal vai explicar. Enfim, é um conchavo de informações que eu não posso, neste pouco tempo que eu tenho aqui de vídeo, conseguir trazer para vocês todas essas histórias, até porque também no próprio módulo ele é bem resumido, ou seja, não faz parte da nossa grade adentrarmos nisso. Você pode posteriormente pesquisar. Mas falar também de que uma outra corrente de interpretação para os questionamentos humanos, não somente é a corrente mitológica, mas a outra corrente é a religiosa. A religião também em si mesma propõe resposta para essas, bem como para outras perguntas. Porém, como nós falamos de religião, existe também um leque muito grande. Assim como a mitologia, existe as aplicações aos seus respectivos personagens, deuses, independente de qual civilização nós estamos falando, todas elas apontam para uma divindade, algum ser que está maior. As religiões também apontam para divindades que são acima do homem, né? Independente da religião, todas as religiões elas têm em si a veneração, a admiração para com alguma divindade, sendo que esta divindade possui algum poder ou exerce um senhorio que nos esclareça a respeito de dúvidas existenciais como aquelas que mencionamos anteriormente. Quando nós vimos religiões, por exemplo, de matrizes africanas, a gama de divindades, à medida que nós vamos nos achegando ao mundo ocidental, nós vamos tendo uma migração do politeísmo para o monoteísmo, né? E aí nós temos algumas religiões que apontam para um único Deus, como a religião, por exemplo, a cristã, que é o caso da grande maioria do Brasil, por exemplo, né? Do nosso contexto, de nossa escola é confessional, nós somos cristãos, também cremos e pensamos assim, que tudo foi criado, originado a partir de um Deus. Então temos o islamismo, que também aponta para também uma única divindade. Temos o espiritismo, que aponta para a divindade e traz respostas que são um pouco diferentes das religiões faladas anteriormente, mas que também respondem. Então, assim, se fosse para falar a respeito de uma diferença entre mito e religião, a primeira delas é que, enquanto que no mito existem muitos personagens, inclusive muitos deles que se assemelham com o ser humano, na religião a quantidade de personagens tende a ser menor, né? Como eu falei, em especial as religiões ocidentais,
aponta para um Deus, para um Jesus Cristo como um Senhor. E também no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas, né? A divindade, ela também, igual, assim como no mito, também exerce o seu senhorio, mas no mito não exige, não há uma cobrança que haja um dever moral por parte das pessoas. Você, como sendo súdito ou devoto de Poseidon, por exemplo, você não deve nada a ele, você vai viver a sua vida. Não há uma cobrança moral. Você, por exemplo, não existe a moralidade do não matarás, não roubar e tal. Enquanto que na religião, todas as religiões possuem em si as suas leis, as suas doutrinas, os seus ensinamentos e as suas ordenanças. Por exemplo, nós estamos fazendo paralelo mais da mitologia grega, porque aqui mais que o módulo trata, bem como o cristianismo, que aqui mais também o módulo trata. Dentro do cristianismo temos as leis, em especial o decálogo, os 10 mandamentos, a lei mosaica, a lei também israelita, a lei registrada na Bíblia, na Sagrada Escritura, e que elas exigem um comportamento moral. Nós não devemos roubar, não devemos matar, não devemos mentir, não devemos enganar, não devemos adulterar. Então, uma grande diferença entre os questionamentos que são respondidos na mitologia apenas encontrando nos deuses as suas respostas, enquanto que na religião a divindade tem a resposta, mas que você precisa trilhar um determinado caminho para o alcance dessas respostas. Então, fica como sendo assim, basicamente, uma diferença, né? Então, assim, para finalizar, eu quero explicar aqui para vocês que em um momento oportuno eu vou estar enviando no grupo de WhatsApp onde nós estamos, né, da nossa turma, um link que vai apontar para um formulário de apenas 5 perguntas que vocês vão marcar, são 4 alternativas apenas, A, B, C, D, marcar e depois enviar. Mas eu vou ver se eu coloco aqui no canto, ou aqui, eu não sei, tá bom? No momento você vai saber, na hora da edição do vídeo. Mas quando você for começar, não tem um campo assim onde você preencha o seu nome, não há. Neste formulário você deve preencher o seu e-mail, mas preste atenção, não é o seu e-mail pessoal. Preste atenção, não é o e-mail pessoal. Você vai colocar o seu nome e um sobrenome, para poder te identificar. Certo? E, por exemplo, João Aragão, pensa que a pessoa é meu primo, né? Como é que se bota e-mail? Tudo junto, de minúsculo e sem acento, né? Vai ficar joauaragal @cpag.com, ou seja, cpag.com. Não tem .br não, viu? É CPAG, que é Colégio Presbiteriano Augusto Galvão. Então, você vai botar Alana Hillary, por exemplo, @cpag.com. Pronto. No final, aí você vai responder a pergunta 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Lá no final tem a opção enviar. Enquanto você está respondendo, você pode até mudar. Mas depois que você clicar em enviar, já era. Você pode até depois entrar no link, já não é mais possível, por causa do rastreamento de IP que é feito no seu cadastro. Então você não consegue mais ter uma outra resposta. Então quando você clicar em enviar, pense bem, porque depois que enviar, está enviado, eu já recebo e pronto. E depois, no momento oportuno, eu atribuo o resultado dessas avaliações, tá bom? Forte abraço para todos vocês, tudo de bom. Beijos.